igreja. Vamos, igreja, abrir o livro de Apocalipse. Apocalipse, eu convido a igreja a abrir capítulo 1, verso 3. Está escrito assim: feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Por isso, queridos, é uma imensa alegria estar fazendo parte com os irmãos, os jovens, adolescentes, trazendo uma palavra. É uma grande honra, uma imensa alegria. Eu agradeço aos pastores, Mael, todos os pastores, agradeço aos líderes da juventude, os adolescentes. Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente. Parabenizo a todos os jovens e adolescentes. Deus em Cristo Jesus abençoe cada vez mais. Eu sei que o Senhor, queridos, sempre fala nesta casa. Eu sei que Ele continuará falando. Sei que durante esses dias Ele já tem falado poderosamente. Já tem falado poderosamente. Então, hoje é o último dia. Quero colocar uma cerejinha no bolo. Não vou demorar, rapidinho, para a gente falar um pouquinho sobre o tema. Então, não tenho pretensão de gastar todo o assunto, seria absurdo. Eu sei que os irmãos já ouviram bastante por isso. Quero trazer uma parte da palavra do Senhor que Ele confiou em mim. O livro de Apocalipse traz esse título de uma forma bem interessante, significa revelação. Capítulo 1, verso 1 está escrito: revelação de Jesus Cristo. Tem o título próprio, aquilo que é justamente o seu conteúdo. Uma revelação de Jesus. Deus entrega a Jesus, ele recebe de Deus e entrega para João. E João entrega à igreja. Apocalipse, o livro, a literatura em que consiste o Apocalipse, não tem a ideia de vir até nós como uma caixa cheia de signos de difícil entendimento ou cheia de mistérios, em que a gente precisa se debruçar como louco para conseguir tirar alguma coisa de mistérios. Claro que não. O título já diz, é revelação. Isso não tira traços de sua dificuldade. Não é um livro fácil, mas não tem como base principal fazer com que os cristãos tirem o da Bíblia e tracem planos até mesmo de estudos com base em físicas quânticas para conseguir colocar tudo que está aqui em cada época da história ou em cada partícula e objeto que acontece a partir dos séculos e durante os séculos. Não. A ideia que se segue é Jesus Cristo revelando um assunto sério, recebido por Deus para João, entregue às primeiras igrejas e passado chegando até nós. E é interessantíssimo o que este livro contém e revela para nós é a soberania de Deus sobre a história humana. Deus é soberano. Ponto final. O contexto em que é escrito, para as primeiras igrejas em que é escrito, é entendido muito bem por elas. As igrejas que recebem o livro de primeira mão
entendem muito bem o que está acontecendo. E é exatamente isso que acontece conosco também, se fizermos uma exegese fiel à palavra de Deus. Tirar o Apocalipse da Bíblia é justamente fazer com que se crie heresias e seitas, como acontece. Apocalipse deve ser lido dentro de todo o escopo da palavra de Deus, pois é justamente isso que está escrito no verso 2 do capítulo 1. É para dar testemunho de Jesus, é para dar continuidade ao seu evangelho, é para falar deste evangelho de Jesus, e não para criar qualquer outro tipo de coisa ou aberração em cima deles, de forma alguma. Há pessoas que abrem o Apocalipse e alguns que nem sequer têm coragem de abrir, em pavor, até mesmo os cristãos. Há cristãos, há crentes com medo de ler. Eu vim para o verso 3, que é quase a mesma coisa que o verso escolhido pela juventude, que é o verso 7, para explicar como o Apocalipse abre e como ele fecha. Quando ele fecha, no capítulo 22, verso 7, ele está dizendo que feliz é aquele que guarda, porque ele está dando a ideia de que foi lido todo. Então, quando abre, feliz é aquele que lê, feliz o que ouve, feliz o que lê, ouve e que guarda. Então, está dando a ideia de que é preciso ler para ser feliz ao guardar. Então, a igreja precisa ler, precisa ouvir, precisa entender, precisa se debruçar. Não é para colocar medo. O Apocalipse só coloca medo em quem não é cristão. Fora isso, para todo cristão, o Apocalipse é consolo. É Cristo revelando a sua igreja. Está tudo dentro do controle, a despeito de tudo o que Satanás tenta fazer. Consolo. A igreja do final do primeiro século estava passando por uma grande tribulação. Uma tribulação muito forte. Tanto dos judeus quanto do Império Romano. A cultura greco-romana invadia a igreja e pressionava. Por isso, Apocalipse abre com cartas endereçadas às igrejas dentro desse contexto. São as 7 igrejas localizadas na Ásia Menor. Cada igreja recebeu tanto a introdução que condiz a ela, quanto toda a carta também que dizia a respeito às outras igrejas e todo o resto do Apocalipse. Todas as igrejas receberam. E isso está contido para que a gente entenda que, ao escrever a estas igrejas, recebendo a ordem de Jesus para tal, João está tratando dos problemas dentro destas igrejas no contexto em que elas vivem. É instrução de Jesus para todas as igrejas. Há quem siga uma linha teológica, não sigo. Concordo com o doutor Luiz Saião, grande hebraísta do Brasil, que diz que quando a gente pega estas cartas e tenta colocá-las em cada era da vida humana, acaba se cometendo erros. Por exemplo, até bate, mas só no Ocidente, não bate no Oriente. Quando bate no Oriente, não bate no Ocidente. Nunca bate nos dois. Então não é para isso. Porque se não bate direito, não força o texto. É instrução. Se é instrução, é para toda a igreja, em toda a era, em todo o mundo, em toda a geografia, em todo lugar. Então, há momentos, há pessoas, há indivíduos, há coletivos e há grupos em todo o tempo, durante esses 2000 anos, que bateu com a séria, bateu com Esmirna. Chegou o tempo de Filadélfia. E isso acontecerá em todo o tempo. Estabelecer um tempo mirando em escatologias, fazendo e tentando fazer algo para funcionar, para se dizer mais inteligente, é perigosíssimo. O ponto é, há um contexto de perseguição. Percebemos a perseguição dos judeus com Filadélfia, também com Pérgamo, mas percebemos também o contexto de perseguição com Esmirna. É um império romano que aperta. E como aperta? Quer matar, quer aproveitar que a igreja é pequena, que a igreja é pobre. E a tradição explica que havia lá um ministro. E esse ministro se chamava Policarpo. É a tradição da igreja que conta. Policarpo, muitos frutos, já era um senhor de idade. E o imperador queria que ele negasse Jesus. Só dissesse que Jesus era nada, mas nada. E ele diz, não posso. Não tenho como dizer que o meu Cristo é nada. Ele nunca me fez nada de errado. Ele nunca me fez nada de mal. E eles vão atrás desse homem, ministro na igreja de Minas, para tentar fazer com que ele dissesse que Jesus era nada. Mas ele não diz. Até que a história parece que vira. Era
era para Policarpo pedir para não morrer. Só que agora é o imperador que está pedindo para Policarpo dizer apenas anatema. Você percebe que a história muda. Quem sabe quem é e tem convicção de quem Jesus é, não cede aos apelos do mundo, mantém-se firme e equilibrado. E então a história se inverte. Agora é o mundo que está pedindo para que alguém negue, porque não quer jogá-lo na fornalha. Isso é tão interessante que isso vai gerando todo o contexto do livro de Apocalipse, que tem como base principal e centralidade Jesus, o Cordeiro. Ele não excluiu não, tá bom? Ele é um Cordeiro. João não tem uma finalidade de fazer política, mas ele vai fazer política. A ideia dele não é essa, mas ele vai tratar de política. E como ele trata disso? Havia uma historinha contada por Roma, de que Roma era a grande cidade divina enviada pelos deuses para consertar o mundo. César, todos os Césares, eram divinos ou divos, e era a partir deles que a paz seria instaurada na humanidade. Quem comprasse essa história acabava trazendo a esperança para o domínio do Império Romano. A minha esperança está no que o imperador pode fazer ou deixar de fazer. Eles eram levados ou tratados como divinos em uma cerimônia que era feita, que tinha o nome de apoteose. Na apoteose, homens comuns se tornavam deuses. E esses deuses eram responsáveis pelo sentido da existência humana. Fora de Roma, não havia sentido. Fora de Roma, não havia existência para nada nem ninguém. Só que agora, João tem uma visão no capítulo 5. E o livro da existência humana está nas mãos. E agora, procura-se na terra quem é capaz de abrir o livro e desatar os 7 selos. Só que é dito para ele, ninguém é capaz. Ele está automaticamente batendo de frente com Roma. Roma não é capaz. César não é capaz. E agora? A Bíblia revela que João chora copiosamente, porque não tem ninguém capaz de dar sentido à história humana. Só que ele é corrigido. E ao ser corrigido por um dos anciãos, este ancião diz: para de chorar. Eis o leão da tribo de Judá. Mas ele continua. A raiz de Davi, capítulo 5, verso 5, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então é dito para ele: eis o leão. Mas quando ele vira, não é leão, é cordeiro. O verso 6 diz: depois eu vi o cordeiro em pé. Parecia que foi morto, esteve morto, mas estava de pé. Mas o ancião diz que é leão. Mas quando eu olho para ver, é cordeiro. Pelo visto está abatido, machucado, ferido, porque tentaram matar o cordeiro. Mas é interessante que ele não está morto, está vivo, de pé. Rapaz, doutor Douglas do Carmo, grande exegeta do Apocalipse, diz o seguinte: perceba, o ancião disse que é leão. Disse que é leão. Mas quando João vira, é cordeiro. E ao descrever esse cordeiro, diz algo fantástico. Ele está de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tem 7 chifres, poder perfeito, 7 olhos, onisciência perfeita, e que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Ou seja, o cordeiro é dominador, poderoso e onisciente. Não é leão. Porque leão
título. Esses dias eu estava conversando com meu filho. Eu estou como Isaac. Papai, cadê o cordeiro? Porque agora eu só vejo leão. Não tem problema ter blusa de leão, bíblia de leão. Meu filho tem. O negócio é que eu não acho uma blusa com cordeiro. Uma bíblia com cordeiro. E ainda algo mais perigoso teologicamente. Morreu como cordeiro, ressuscitou como leão, está errado. O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Nega Tiritibiriba. O cordeiro foi morto, mas o cordeiro ressuscitou. O cordeiro morreu, mas o cordeiro ressuscitou. Como assim, chefe? Leão é título, é rei. Raiz de Davi, leão de Judá, o rei, que não se tornou rei somente quando ressuscitou. Ele é rei desde antes de toda a existência. Ele pisa na terra como rei. Ele cria o universo como rei. Ele prega como rei. Faz milagre como rei. Sobe a cruz como rei. Morre como rei. Ressuscita como rei. É rei. Mas quem é o rei? O cordeiro. Não tire o cordeiro do centro da igreja. Porque João disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que isso? Porque o cordeiro é diferente do leão. E a nossa concepção tem visto isso uma grande tristeza. É o evangelho do leão, é o evangelho. Mas o evangelho do cordeiro é calar a boca, é abaixar o nariz, é morrer para viver, é entregar-se. Só que a gente quer o evangelho da paz. A gente gosta do evangelho do se não fizerem, o meu Deus vai botar para quebrar. Não, o cordeiro é o rei. O rei é o cordeiro. É o cordeiro que se ira, no capítulo 6. E é o cordeiro que casa com a noiva, no capítulo 19. É o cordeiro de Deus. O problema do leão, repito, não. Mas eu estou procurando o cordeiro. A gente está cheio de leão dentro da igreja. Está todo mundo se engalfinhando, querendo engolir o outro vivo. Está na hora da gente subir ao madeiro. Muros. Porque cristianismo vence quando se morre, não quando se mata. Então, ele sempre foi leão. Morre como cordeiro. Ressuscita como cordeiro. Tem algum problema? Não, é porque você pode incorrer em um erro teológico grave. O cordeiro foi morto, o leão ressuscita. Não, o cordeiro morre. O cordeiro ressuscita. Tudo bem até aí? Eu preciso falar. Então toda a temática do livro de Apocalipse está girando em torno deste cordeiro. O cordeiro de Deus. Já vou terminar. Enviado. E é interessantíssimo que, seguindo esta linha, toda a centralidade está em Jesus e está justamente neste império, o reino de Deus na terra. É o reino que Jesus prega no Sermão do Monte. É o reino que Jesus explica, o reino que está fora, o reino que está dentro, a justiça que vem fora. Mas perceba, Jesus nunca pregou que nós mudaríamos o mundo. A Bíblia não ensina que a gente vai mudar o mundo. Não é para discutir. Nós vamos salgar, suavizar, aliviar. Mudar não, salvar não. Só tem um que vai fazer isso. E ele não vai fazer reciclando, ele vai fazer destruindo. Porque não há como reciclar o que existe aqui. É preciso que céus e terra passem e que novos céus e nova terra desçam. Apocalipse é interessante porque dá 3 tapas na cara de crente. Pá, pá, pá. Por isso que é preciso pregar Apocalipse. O apóstolo Pedro explica: tudo que está sendo construído aqui está sendo entesourado para o dia do fogo. Caramba, está aqui mensagem bem dura. Não tem nada a ver com isso. É o tapa que Deus precisa dar na nossa cara. Coloque-se
que pode mudar alguma coisa. Vai ficar igual siri na lata. Porque não vai conseguir. Por quê? Porque Babilônia tem que cair. Mas se a gente colocar a gente lá, só vai salvar. E dependendo de quem sobe. Porque dependendo de quem sobe, tendo o nome de crente, nem salva. Piora mais ainda o negócio. Tudo bem, até aí. O intuito de João não é fazer política, mas ele vai ter que tratar a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Porque tem um sistema político, econômico, anticristo, totalmente fora de Deus. Mas tem também um sistema religioso falso, que em nome de Deus fica se mancomunando com isso. Isso não é de agora, isso é de tempos. O livro do Apocalipse é escrito por um exilado. Interessante que ele usa justamente Babilônia, fazendo alusão ao exílio de Israel na Babilônia. Preste bem atenção, eu sigo a linha que a gente fez. Quando Deus cria o universo, Ele cria o universo segundo a teologia, e é uma ramificação da teologia que eu gosto, como um templo de louvor e adoração para a sua glória. Dentro desse templo, Ele coloca o Santo dos Santos, um jardim. Dentro desse Santo dos Santos, Ele coloca reis e sacerdotes, Adão e Eva. Dentro desse jardim, reis e sacerdotes adoram a Deus. Só que dão ouvido à serpente. O pecado entra, são expulsos do Éden. Deus agora vai iniciar o seu plano para trazer de volta tudo que foi perdido, segundo a sua soberania. Mas no capítulo 11 de Gênesis está descrito que Satanás tem um plano diferente. Não é um jardim, não é uma arca, não é Santo dos Santos, é uma torre. E nessa torre, o nome de quem é adorado não é de Deus, é dos homens. Os homens não gostam de jardins. Os homens não suportam o Santo dos Santos. Os homens detestam a adoração a Deus. Eles querem erigir templo em que seu nome apareça. Concomitante a isso, Deus já tem um plano antes mesmo da fundação do mundo. E Ele escolhe um povo. E desse povo Ele faz reis e sacerdotes para revelar às outras nações a verdadeira adoração. Levítico é cansativo, mas Levítico é para revelar a santidade de Deus. Pela santidade de um povo ao mundo corrompido pela idolatria. O que é idolatria? Começa primeiro com o egocentrismo. É quando eu preciso me sentir bem. E para sentir-me bem, eu tiro Deus da minha vida e levanto os deuses conforme eu quero. Existe a adoração a Deus e a adoração a si próprio. A auto-idolatria. Essa auto-idolatria vai criando um sistema terrível, corrupto e anti-Deus, pelos séculos. E agora, o povo que Deus escolhe entra nessa idolatria, cai nessa idolatria. O que Deus precisa fazer? Repreender este povo. Interessante que Jeremias vê algo fantástico. Eu vou passar rapidinho. O povo de Israel tinha uma dificuldade enorme em fazer aliança. Faziam alianças erradas. Sempre fizeram. E Deus sempre deixou claro: eu sou o vosso Deus. Não façam alianças erradas. Fizeram uma aliança com a Síria, entraram em aliança com o Egito. E Deus descreve algo no capítulo 2 de Jeremias incrível. Vocês vão se decepcionar com a Síria, com o Egito, do mesmo jeito que vocês se decepcionaram com a Síria, porque vocês estão querendo fazer aliança com um sistema corrupto para tentar sobreviver. Ao invés de consertarem a aliança que vocês já têm comigo, entrando na obediência que eu mandei pela minha lei. Então, eu tirei vocês do Egito e agora vocês estão debaixo do Egito, porque o Egito volta a controlar Israel pelo rei Jeoaquim. Sistemas humanos entrando no povo de Deus. Deus precisa resetar. E como Ele reseta? Capítulo 24 de Jeremias. Visão de 2 cestos de figo. Um cesto de figo ruim vai morrer em Jerusalém. Vou destruir.
Não tem como restaurar. E o cesto de figo bom? Vou mandar para o exílio. Porque é a partir dos israelitas e judeus corretos que eu vou restaurar a terra. Quem não tem mais condição, eu destruo. Mas quem tem condição, eu mando para o exílio. E quem eram esses figos bons? Daniel, seus 3 amigos, Ezequiel e tantos outros judeus. Perceba, os que são bons vão para o exílio. Os que não são bons morrem em Jerusalém. Crente correto vai entrando na prova. Crente certo vai passando por dor. Porque Deus sabe que tem estrutura para viver na Babilônia e não se corromper com ela. Mas mostrar para Nabucodonosor quem manda. Por isso a história de Daniel é justamente isso. Como se comportar debaixo de um governo corrupto. Sem se tornar corrupto como ele. Essa é a grande história da igreja. Não é que Deus vai tirar os governos corruptos. Não, senhor. Os governos corruptos continuarão. Agora ele está procurando figo bom. Aleluia. Não é figo bom para ele livrar da prova. É figo bom para poder entrar lá dentro também. A crente não pode ser político. Pode. Difícil é tu achar Daniel. Vocês escolheram o tema. Difícil é tu achar Neemias. Complicado é tu achar Esther. Impossível quase é tu achar José. Difícil é tu achar os 3 jovens. Ninguém pediu. Ninguém mandou. Eles decidiram no coração. Eu vou falar. Tem muito jovem que só está esperando 18 anos. Mamãe obriga, papai obriga, que é um negocinho ali, entra num negocinho cá, entra num acordo. O que Deus está procurando é figo bom, para assentar no coração. Eu sei de onde vim, eu sei o que eu quero, e eu sei para onde eu vou. Perceba que Jeremias dá um recado ao povo que está indo. Não vou nem falar de Jeremias, porque ser profeta não é brincadeira não. Porque quando ele pregava isso, tentavam matar ele, porque tinha um monte de falsos profetas dizendo o contrário. Ele diz o seguinte, orem pela paz aí nessa cidade. Construam casas aí. Os outros profetas, Deus vai tirar, Deus não vai permitir. Já está permitido há muito tempo. Vai todo mundo para lá. E quando for para lá, começa a orar pela paz. Porque se tiver paz na cidade, vocês também terão paz. Sentiu o que é sal? Entendeu o que é sal? Sal não fica de guerra em rede social. Sal não fica de guerra tentando tratar de assunto que não entende, que é pior do que falar de política. E rede social é falar sem entender. Sal ora para que Deus suavize homens maus. Para que Deus traga paz. Para que a gente viva um pouquinho. E essa é a grande tentação. E a tentação que a gente passa aqui no Apocalipse e fecha. Qual a tentação? O cristianismo não é a ideia de que nós vamos ficar alheios do mundo. Vamos subir com uma montanha, vamos deixar de ser cidadão e vamos largar tudo por aí, já que tudo vai queimar no fogo. Não, que não. O cristianismo é saber sermos cidadãos do céu, apesar de sermos cidadãos da terra. E enquanto estivermos aqui, escrevermos uma boa história aqui. Uma história correta. Os evangélicos descobriram que são relevantes na política. Tudo bem, não tem problema. Uma boa descoberta. O problema é quando a gente passa do fio da navalha. Onde que o cristão vive? No fio da navalha. Sabe as LEDs? A gente vive em cima das LEDs. Não pode nem para lá e nem para cá. Tem que ficar em cima. Como assim? Nós somos sal que suaviza o mundo. É Daniel que suaviza Nabucodonosor, correto? Estou mentindo? Aquele governo cruel agora tem cara de homem. Porque era cruel demais, mas agora tem a face de um homem. É Daniel lá que faz aquele homem ver quem é Deus. Aleluia. Mandando piada, batendo de frente, falando que não deve. Comportamento. Aleluia. Qual
senadores prestavam contas a Daniel e mais 2 príncipes. Só que era um judeu exilado. E a inveja? E o ódio? Percebe onde Deus coloca um homem? Qual é o caráter dele? És tu mesmo, Daniel? Mesma coisa. Comecei desse jeito, estou terminando do mesmo jeito. Porque ele não tinha janela aberta para ficar falando asneira. Ele tinha janela aberta para Jerusalém orando. Vamos tentar derrubar Daniel! Como? Procura nas contas. Ele deve ter botado um, não tinha que ter botado um 0. Ele deve ter botado um 0, não tinha que ter botado um 2, não tinha nada. Tudo bonitinho. Você não precisa querer mirar na porta do inferno, mirar no alvo das portas do inferno. Não consegue nem dar conta de tudo. Vai mexer com porta de inferno para quê? Você só precisa andar correto. Quando alguém tentar cruzar, não vai achar uma vírgula contra você. Já que a gente não achou, vamos inventar. Sermão do monte. Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando vocês vierem perseguidos e mentindo. Ele mentiu. Isso é ser cidadão do céu no meio da Babilônia. É viver tão correto que alguém falar mal de você tem que inventar. Meu Deus! Ah, ele não fez fofoca de mim. Até que ponto está culpado da fofoca? Ou você é sempre vítima? Deus sabe quem é vítima e Deus sabe quem é culpado. Tanto que quando ele cai na cova dos leões e depois o rei pergunta: o teu Deus foi capaz de te livrar sim, meu rei, porque ele viu que eu era inocente. Qual a tentação que a gente pode cair? Primeiro, porque Babilônia é sedutora. O mundo não tem nada a oferecer, balela. Tem coisa e coisa boa pra caramba. Mentira, essa história aí já passou. Essa frase aí chega. Tem coisa boa pra caramba. Mas é ilusão. E é mentira. É como o canto da sereia. Vai te dar com uma mão e vai tirar com a outra. E além de tirar o que fingiu que te deu, ainda vai tirar todo o resto que nunca te deu. Só que o cristão pode cair na tentação. Só que a gente pode cair em outro extremo. Não cede a tentação aqui, mas cede outra. Qual a outra? Vamos mudar o mundo. Vamos mexer lá, vamos colocar alguém aqui. Rapaz, a igreja sofreu uma decepção tão grande. Eu vou pregar para crente. Você sabia que Deus decepciona? Vocês estão colocando a esperança no Messias errado. Não coloque política acima da soberania divina. Deus ainda puxa tapete de crente. E isso é a igreja não perde? Perdeu. Deus não. Quem perdeu foi a igreja. É como está escrito em 1 Samuel: a arca foi para o meio dos filisteus. Os filisteus comemoraram. Vencemos o Deus dos israelitas. E Deus: eu não perco, eu me deixo levar. Vai lá, eu vou dar uma lição em vocês enquanto estou dando uma lição no meu povo, que pensa que vai usar a minha presença como um amuleto. Então eu vou ensinar meu povo que comigo não se mexe, que eu sou perigoso, enquanto eu ensino uma lição para os filisteus que ninguém me vence. Eu sempre venço. Deus está ensinando muito crente. Não fica discutindo, não. Mas é porque a gente acaba achando que pode. Vamos mexer em Babilônia, vamos dar um jeito em Babilônia. Tem um monte de crente com esperança no melhoramento do mundo. Não é porque melhoramos o mundo que a nossa esperança está nisso. Porque Babilônia vai cair. Tem que cair. E no capítulo 18 está escrito que os comerciantes choram a queda de Babilônia, porque não compram o sistema. Por isso que a igreja está fora disso. A igreja não lucra com o sistema humano. A igreja caminha pela providência divina. Não tem lucros errados de forma alguma. Por isso o desespero de muitos, porque já estão vendidos ao sistema há muito tempo. Só que, vou finalizar,
Não fiquem com essa cara de assustados comigo. Fiquem calmos. Eu tenho uma palavra para você, qual é? Não vamos mudar o mundo. Deus quer nos transformar. Para quê? Fecha. É um livro. É uma carta, uma revelação profética, mas é um livro litúrgico. Finalizo aqui. Como assim litúrgico? Tem culto acontecendo enquanto João está tendo a visão. Eu acho isso incrível. No capítulo 4, descreve um culto acontecendo enquanto anciãos se prostram, enquanto 24 anciãos se prostram, enquanto seres viventes se prostram, enquanto todo tipo de animal que habita no céu, na terra, no mar, em todos os lados e cantos da terra se prostram e adoram e cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Acima, embaixo, há um império babilônico mandando e desmandando, mas em cima tem um culto acontecendo, tem uma adoração acontecendo. E é exatamente isso que acontece com Isaías. Quando o trono da terra fica vazio, Isaías entra em conflito e Deus precisa chamar o profeta para cima. Como assim isso? Fica tranquilo. Independente de quem sente ou quem saia do trono da terra, aqui em cima está tudo no controle, tudo nos conformes. Há uma adoração no céu que não cessa. Só que embaixo tem uma resistência contra essa adoração, que quer bater de frente com essa adoração, que é um sistema mundano afastado de Deus, de Babel. Mas em cima tem um reino em adoração, onde há louvor o tempo inteiro ao verdadeiro rei, dono do reino que vai descer, mas ainda não desceu, mas já está em perfeita ordem e nunca saiu. Então você imagina aqui embaixo um sistema opressor, horrível, que odeia Deus, escuridão, e lá em cima, luz, culto, adoração. E de repente faixas de luz começam a se acender. Por isso que fazer culto é tão difícil. Só quem está de frente para culto sabe como é complicado. Adorar a Deus no meio de idolatria e corrupção é difícil. O que é isso? É descer essa adoração de cima para baixo, no meio de Babilônia. Enquanto Babilônia segue contra Deus, há alguns súditos que já fazem parte deste reino e que se juntam a esta adoração. E quando essa adoração desce, a adoração desce de baixo e sobe, e a adoração de cima desce e se encontram, acontece algo fantástico. Resistência contra a Babilônia. É quando a gente vive uma vida correta, certa, em adoração a Deus. Isso é a resistência contra a Babilônia. Estamos aqui adorando ao Senhor. É difícil, porque a adoração é algo individual. Certa vez eu ouvi: fulano leva a igreja a adorar. Não tem como, ninguém leva ninguém a adorar. Isso é loucura. Eu posso levantar minha mão e não estar adorando, eu posso pular e não estar adorando. A adoração é coração rendido, que sai do sistema mundano e entra no céu dos céus em adoração àquele que é perfeito. Quando isso se une, quando o céu toca a terra e terra toca o céu, porque essa permissão foi dada por causa de Jesus. E em Jesus, pelo Espírito Santo, quando nós adoramos a Deus, o inferno e o sistema babilônico treme. Sente ódio. Por quê? Porque nós estamos trazendo a realidade de Cristo para a terra. Por isso, queridos, cultuar a Deus é tão difícil e tão complicado. Se você juntar crentes para fazer um culto e você sentir a presença de Deus, parabéns. Se corações forem rendidos, parabéns. Porque coração rendido é diferente de corpo rendido. O corpo pode estar rendido, mas o coração ainda está de pé.
Deus está procurando quem consiga fazer culto junto com o céu, no meio de um sistema corrupto, trazendo a realidade de cima para baixo. Isso é Apocalipse. Não é que a gente vai cantar lá, é incrível, o capítulo 4 revela que eles já estão cantando, eles já estão se prostrando, eles já estão fazendo, e essa realidade vem até nós, que somos nascidos de novo, em um mundo que não se rende em louvor e adoração a Deus. E então fecha, quando Jesus se apresenta no início e fecha no final. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. E o que é isso? A história humana tem uma origem e tem um destino. E essa origem e destino é Cristo. Ele dá início e ele também dará o final. Tudo isso acabará. Isso é fato. Não vai sobrar nada. Agora, os remidos, estes, serão tirados. E aquilo que é o fim para quem está fora de Cristo é só o início para aqueles que estão em Cristo. Enquanto isso, quem é você na Babilônia? Você tem esperança mesmo? Vamos colocar fulano, vamos colocar fulano. Preste bem atenção no que eu vou dizer, para você não se entristecer e se decepcionar. Por isso, há decepções imensas, várias decepções. Não esqueça, saudamos, não mudamos, saudamos, aliviamos e sinalizamos para o mundo. A gente também não traz o reino para a terra, não, tá? Ai, vamos trazer o reino para a terra e botar o reino aqui. Também não. Nós sinalizamos este reino que virá de forma definitiva por Deus em Jesus, o Cordeiro. Então, saiba dividir bem, para não se decepcionar. Porque a política de Deus é diferente da política humana. O homem não pode fazer paz na terra. Ninguém. Porque o homem não tem paz em si mesmo. O pecado o atrapalha. Até mesmo se alguém disser que é crente, ele também não pode fazer paz. Somente um é o príncipe da paz. Cristo Jesus. É Ele quem vai implantar esse reino. É Ele quem vai colocar de forma definitiva esse reino. A nós, sinalizamos. Vem o reino. Eu acho interessante tocando aqui, que quem entende de música sabe quando alguém se entona, quando alguém desafina, não é? Quem não entende não consegue ver, nem perceber, mas quem entende sabe. E é justamente isso que a igreja faz. O Espírito e a noiva dizem, vem, não se entona, não desafina, canta no mesmo tom, a mesma música, a mesma melodia, sem desafinar no mesmo compasso. Vem, 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 vem. Mas como a gente faz isso? Vida correta. Não esqueça, há um culto acontecendo. Teu culto está batendo diariamente com o culto que acontece lá em cima? Ou você faz outra espécie de culto e diz que é de Deus? Eis a grande questão. Deus está procurando figos bons. E figos maus já está cheio. Figos bons. Que tipos de figos nós somos? Babilônia está em operação, mas vai cair. Jovens, adolescentes, vivam no mundo. A oração de Jesus não é para tirar a gente do mundo. Mas olhe bem, tudo ao seu redor. Além de tudo passar, tudo vai se acabar. Tudo. Temos que ter uma história relevante no mundo, mas sem esquecer que encontraremos com o dono da história e prestaremos conta a este dono da história. Não esqueça disso. Deus te abençoe, Deus te guarde e digo com toda certeza, Deus está procurando Daniel, Neemias, José, Esther. Está procurando Paulo, Pedro, Tiago, André, Timóteo. Está procurando pessoas que saibam viver como cidadãos terrenos, mas acima de tudo, saber que são cidadãos do céu. Relevância na história não significa esperança na história humana. Somos relevantes na história, mas caminhamos rumo para o dono da história. Ele é o alfa e o início.
Ele é o ômega, também dará ao final. Cabe a você escolher se você está destruindo-se ao final ou se você estará conosco. Essa nova história do Cordeiro com a noiva. Cordeiro. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.